Trono de Vidro, capítulo 8. Selena caminhava por um salão de mármore com o vestido flutuando como uma onda púrpura e branca. Kayle andava ao lado dela, uma das mãos sobre o punho da espada. Tem alguma coisa interessante no final desse salão? O que mais você quer? Nós já vimos os 3 jardins, os salões de baile, as salas históricas e as vistas mais belas do Castelo de Pedra. Se você se recusa a entrar no Castelo de Vidro, não há mais nada para visitar. Selena cruzou os braços. Tinha convencido o homem a fazer um tour com ela, com a desculpa de estar muito entediada, quando na verdade havia usado cada momento para planejar uma dúzia de rotas de fuga a partir do quarto. O castelo era velho, e a maioria dos salões e escadarias não dava lugar algum. A fuga exigiria planejamento. Mas com o início da competição na manhã seguinte, o que mais Selena podia fazer? E qual maneira seria melhor para se preparar para um desastre em potencial? Não entendo por que você se recusa a entrar no anexo de vidro, prosseguiu Kayle. Não há diferença entre os interiores. Você nem saberia que estamos nele, a não ser que alguém dissesse ou você olhasse pela janela. Só um idiota entraria numa casa feita de vidro. É tão forte quanto aço e pedra. Até a hora que alguém um pouco acima do peso entrar e a coisa toda desmoronar. Isso é impossível. Só de pensar em pisar em um chão de vidro, Selena tremia. Não há um viveiro ou uma biblioteca que possamos visitar? Passaram por um grupo de portas fechadas. Um leve som de conversa chegou ao ouvido dos dois, junto com uma harpa, sendo tocada gentilmente. O que há aí dentro? A corte da rainha. Kayle segurou Selena pelo braço e conduziu-a pelo corredor. Rainha Georgina? Ele realmente não fazia ideia do valor da informação que deixara escapar. Sim, Rainha Georgina Haviliard. O jovem príncipe está em casa? Holly? Ele está na escola. Ele é tão bonito quanto o irmão mais velho? Selena deu um sorriso sarcástico ao ver a atenção de Kayle. Era o conhecimento geral de que o príncipezinho de 10 anos era mimado e perverso, por dentro e por fora, e Selena se lembrou de um escândalo que eclodira alguns meses antes de sua captura. Holly Haviliard, ao encontrar seu mingau de aveia queimado, espancou uma das servas com tanta intensidade que foi impossível esconder o fato. A família da mulher foi subornada e o jovem príncipe foi mandado para uma escola nas montanhas. Mas é claro que todos ficaram sabendo. A rainha Georgina se recusou a receber convidados por um mês. Holly crescerá e será digno de sua linhagem, resmungou Kayle. Selena prosseguiu, vendo a corte se afastar. Ficaram em silêncio por alguns minutos até ouvirem uma explosão próxima, depois outra. Que barulho horrível é esse? Perguntou Selena. O capitão a levou por várias portas de vidro e apontou para cima ao entrar em um jardim. A torre do relógio, esclareceu, olhando maravilhado o relógio que terminava seu grito de guerra. Selena nunca ouvira sinos como aquele. No meio do jardim, erguia-se uma torre feita de pedras negras. 2 gárgulas de asas abertas estavam empoleiradas em cada um dos 4 relógios, rosnando silenciosamente para os que passavam abaixo. Que coisa horrenda! Sussurrou ela. Os números pareciam pinturas de guerra na face branca do relógio. Os ponteiros eram como espadas que varriam a superfície perolada. Quando eu era criança, não tinha vontade de chegar perto, admitiu Kayle. Você esperaria uma coisa dessas perto dos portais de Wyrd, não em um jardim. Quantos anos tem? O rei mandou construí-lo na época que Dorian nasceu. O rei atual? Kayle assentiu. Por que ele construiria uma coisa tão bizarra? Ande, disse ele virando-se e ignorando a pergunta de Selena. Vamos embora. Selena examinou o relógio por mais um segundo. O dedo grosso e retorcido da gárgula apontava na direção dela. Selena podia jurar que a boca da criatura havia se aberto mais. Ao seguir Kayle, percebeu uma pedra diferente no pavimento. O que é isso? Kayle parou. O que é o quê? Ela apontou para uma marca entalhada na pedra. Era um círculo com uma linha vertical que cortava o meio e se estendia além das bordas. As 2 extremidades da linha eram setas. Uma apontava para cima e a outra para baixo. O que é essa marca no chão? Kayle deu a volta e parou do lado de Selena. Não tenho a menor ideia. Selena examinou a gárgula novamente. Ela está apontando para isto. O que esse símbolo significa? Significa que você está desperdiçando meu tempo, respondeu ele. É provavelmente um tipo de relógio solar decorativo. Existem outras marcas como esta? Se você procurar, tenho certeza que vai achar. Selena se permitiu ser arrastada do jardim, para longe da sombra da torre do relógio, entrando nos corredores de mármore do castelo. Por mais que tentasse e se afastasse, não conseguia se livrar da sensação de que os olhos horrendos das criaturas ainda a estavam seguindo. Os 2 prosseguiram pela cozinha, que era uma bagunça de gritos, nuvens de farinha e fogões acesos. Depois disso, chegaram ao grande corredor vazio e silencioso, exceto pelas passadas. Selena parou de repente. O que é aquilo? E apontou para um par de portas de carvalho de 6 metros de altura.
Os olhos de Selena se arregalaram diante dos dragões que saíam das paredes de pedra dos dois lados. Eram dragões de 4 pernas, não como as malignas serpentes aladas bípedes que estampavam o selo real. A biblioteca. As 2 palavras a atingiram como um raio. Selena olhou para as maçanetas em forma de garra. Nós podemos entrar? O capitão da guarda abriu as portas com relutância. Os músculos das costas dele se tensionaram a empurrar o carvalho ancestral. Comparado com o corredor ensolarado, o interior parecia incrivelmente escuro, mas quando Selena entrou, pôde ver os candelabros e o chão preto e branco de mármore, grandes mesas de mogno com cadeiras de veludo vermelho, uma fogueira fraca, mezaninos, pontes, escadas, corrimãos e livros. Livros e mais livros. Selena entrava em uma cidade feita de papel e couro. Ela levou a mão ao coração. Para o inferno com as rotas de fuga. Eu nunca vi... Quantos livros existem aqui? Kayle deu de ombros. Da última vez que alguém se deu o trabalho de contar, havia 1 milhão, mas isso foi há 200 anos. Hoje eu diria que deve haver mais do que isso, especialmente considerando a lenda de que há uma segunda biblioteca subterrânea, nas catacumbas e nos túneis. Mais de 1 milhão? 1 milhão de livros? O coração de Selena saltitava e balançava, e ela abriu um sorriso. Eu morreria antes de conseguir ler metade de tudo isso. Você gosta de ler? Ela levantou uma sobrancelha. Você não? Sem esperar uma resposta, Selena caminhou pela biblioteca, arrastando o vestido pelo chão. Aproximou-se de uma prateleira e leu os títulos dos livros. Não reconheceu nenhum deles. Sorrindo, a assassina girava e corria pelo piso principal, passando as mãos pelos livros empoeirados. Eu não sabia que assassinos gostavam de ler, gritou Kayle. Se ela morresse agora, seria totalmente feliz. Você disse que veio de Terrassen. Já visitou a grande biblioteca de Orinte? Dizem que é 2 vezes maior do que esta e costumava guardar todo o conhecimento do mundo. Selena parou de olhar para a pilha que estava estudando e se virou. Sim, admitiu. Quando eu era bem jovem. Mas nunca me deixaram explorar o lugar. Os mestres eruditos temiam que eu pudesse arruinar algum manuscrito valioso. Selena jamais voltara à grande biblioteca. Imaginou quantos daqueles trabalhos inestimáveis não teriam sido destruídos por ordem do rei de Adarlan quando declarou a magia como ilegal. Pelo modo como Kayle disse costumava ser, com um tom de tristeza, ela deduziu que muita coisa se perdera. Porém, parte de Selena guardava a esperança de que aqueles mestres eruditos tivessem contrabandeado muito dos livros inestimáveis para um lugar seguro e que, quando a família real foi assassinada e o rei de Adarlan invadiu a cidade, os velhotes tivessem tido bom senso de começar a esconder 2000 anos de ideias e conhecimentos. Um vazio se abriu dentro de Selena. Com vontade de mudar de assunto, ela perguntou: por que nenhum de vocês está aqui? Guardas são inúteis em uma biblioteca. Ora, como ele estava errado, bibliotecas estavam cheias de ideias, talvez as mais perigosas e poderosas armas. Estava me referindo aos outros nobres. Kayle encostou em uma das mesas, a mão ainda na espada. Pelo menos um deles se lembrava de que estavam sozinhos na biblioteca. Leitura está um pouco fora de moda, ao que parece. Bem, sobra mais para eu ler então. Ler? Esses livros pertencem ao rei. É uma biblioteca, não é? É propriedade do rei e você não é de origem nobre. Precisa de permissão dele ou do príncipe. Duvido muito que deem falta de um livro ou 2. Kayle suspirou. Está tarde. Eu estou com fome. E daí? Perguntou Selena. O capitão resmungou e praticamente arrastou-a da biblioteca. Após um jantar solitário, no qual calculou todas as rotas de fuga como poderia conseguir mais armas, Selena caminhou pelos cômodos. Onde os outros competidores eram mantidos? Será que teriam acesso a livros se quisessem? Selena afundou em uma cadeira. Estava cansada, mas o sol acabara de se pôr. Em vez de ler, poderia tocar piano, mas... Bem, já fazia algum tempo que não ensaiava e não sabia se suportaria o som de suas tentativas desajeitadas. Passou um dedo em uma faixa de seda do vestido. Tantos livros e ninguém para lê-los. Uma ideia surgiu de repente, e Selena se levantou rapidamente, sentando-se à escrivaninha com um pedaço de pergaminho. Se o capitão Westfall insistia em burocracias, ela lhe daria de sobra. Molhou a pena no pote de tinta e segurou sobre o papel. Como era esquisito segurar uma pena! Selena traçou as letras no ar. Não era possível que tivesse esquecido como escrever. Os dedos se moviam estranhamente ao tocar o papel, mas ela escreveu seu nome com cuidado e o alfabeto 3 vezes. As letras eram irregulares, mas Selena conseguiria. Puxou outro pedaço de papel e começou a escrever. Alteza, chegou ao meu conhecimento que sua biblioteca não é uma biblioteca, mas uma coleção pessoal do qual só você e seu estimado pai podem usufruir, porque muitos entre seu 1 milhão de livros parecem atuais e subutilizados.
Rago-lhe permissão para me emprestar alguns, para que recebam a atenção merecida. Visto que estou privada de companhia e de entretenimento, esse ato de bondade é o mínimo que alguém de sua importância poderia fazer por uma criatura tão baixa e desprezível como eu. Atenciosamente, Selena Sardotin. Selena sorriu para o bilhete e confiou-o à serva com a melhor aparência que pôde encontrar, com instruções específicas de que fosse entregue imediatamente ao príncipe herdeiro. Quando a mulher retornou, meia hora depois, com uma pilha de livros sobre os braços, Selena soltou uma gargalhada e pegou um bilhete que vinha sobre a coluna formada por capas de couro. Minha querida assassina. Junto deste vão 7 livros de minha coleção pessoal, os quais li recentemente e dos quais gostei bastante. É claro que você está autorizada a ler quantos livros da biblioteca do castelo quiser, mas ordeno que leia primeiro estes, para que possamos discuti-los. Prometo que não são tediosos, pois não tenho o hábito de perder tempo com páginas sem sentidos e falas pomposas. Mas talvez você goste dos trabalhos de autores que têm a si mesmo em autoestima. Carinhosamente, Dorian Havillard. Selena gargalhou novamente e recolheu os livros dos braços da mulher, agradecendo-a pelo trabalho. Entrou no quarto, fechando a porta com um coice, e caiu na cama, espalhando os livros na superfície. Não reconheceu nenhum dos títulos, mas um dos autores era familiar. Escolhendo o que lhe parecia mais interessante, Selena deitou-se de costas e começou a ler. Selena acordou na manhã seguinte com o maldito barulho do relógio da torre. Meio acordada, ela contou as badaladas. 12:00. Sentou-se. Onde estava Cale? Mais importante, e a competição? Não deveria ter começado naquele dia? Selena saltou da cama e verificou os aposentos, esperando encontrá-lo sentado na cadeira com a mão na espada. Não estava lá. Ela colocou a cabeça para fora do corredor, mas os 4 guardas estavam apenas segurando as armas. Então caminhou até a varanda, ouviu as bestas dos guardas sendo carregadas e colocou as mãos no quadril, para observar o dia de outono. As árvores do jardim eram douradas e marrons, com metade das folhas já caídas no chão. Ainda assim, o dia estava tão quente que poderia ser verão. Selena sentou-se na grade e assinou para os guardas que apontavam as bestas para ela. Do outro lado do Forte da Fenda, era possível ver as velas dos navios, as carroças e as pessoas caminhando pelas ruas. Os tetos esverdeados das cidades brilhavam como esmeraldas ao sol. Selena olhou novamente para os 5 guardas sob a varanda. Eles olharam de volta para ela e baixaram as armas lentamente. A assassina sorriu. Poderia desacordá-los com alguns livros pesados. Um som ecoou pelo jardim e os guardas procuraram a fonte. 3 mulheres apareceram em um jardim próximo, entretidas em uma conversa. A maior parte das conversas que Selena ouvia no dia anterior era totalmente tediosa, e ela não esperava muito das mulheres que se aproximavam. Vestiam roupas finas, mas a do meio, com cabelos negros, usava um vestido especialmente elegante. As saias vermelhas eram do tamanho de tendas e o corpete era tão apertado que Selena se perguntou se a cintura da mulher teria mais de 40 centímetros. As outras eram loiras e usavam vestidos azuis, com os véus combinando, dando a entender suas posições como damas de companhia. Selena se afastou do parapeito quando as mulheres pararam próximo à fonte. Do lugar onde estava, nos fundos da varanda, Selena ainda podia enxergar a mulher de vermelho alisando a frente do vestido. Eu devia ter escolhido meu vestido branco, comentou ela, alto o suficiente para ser ouvida em todo o Forte da Fenda. Dorian gosta de branco. Então arrumou uma das pregas da saia. Mas aposto que todos estarão de branco. Devemos trocar, minha senhora? Perguntou uma das loiras. Não, rebateu a mulher. Este vestido está ótimo, por mais velho e desajeitado que seja. Mas... começou a outra loira. Então parou quando a cabeça de sua mestra virou-se rápido. Selena se aproximou do parapeito novamente e observou. O vestido sequer parecia velho. Não vai demorar muito para que Dorian convide-me para uma audiência particular. Selena debruçou-se no parapeito. Os guardas estavam observando as 3 mulheres, mas por razão completamente diferente. Embora fique preocupada com o quanto a corte de Parenton possa interferir, eu realmente adoro aquele homem por me convidar para o Forte da Fenda. Minha mãe deve estar se revirando no túmulo. A mulher pausou, então disse, imagino quem ela será. Sua mãe, minha senhora? A garota que o príncipe trouxe ao Forte da Fenda. Ouvi dizer que ele viajou por toda Erileia para encontrá-la e ela entrou na cidade montada no cavalo do capitão da guarda. Não soube mais nada, nem o nome dela. As 2 mulheres ficaram um pouco para trás e trocaram olhares exasperados, o que informava a assassina que aquela conversa havia acontecido várias vezes antes. Não preciso me preocupar, refletiu a mulher. A prostitutazinha do príncipe não será bem-vinda. Ao quê dele? As damas de companhia pararam sob a varanda, piscando para os guardas. Preciso do meu cachimbo, murmurou a mulher, massageando as têmporas. Sinto que ficarei com dor de cabeça em breve.
Selena levantou a sobrancelha. Independentemente disso, continuou a mulher afastando-se, tenho que me cuidar. Talvez até precise de... A mulher gritou. Os guardas se viraram com as bestas apontadas, e Selena olhou para o céu antes de se afastar do parapeito para a sombra da varanda. O vaso de flores não acertara, desta vez. A mulher xingou tão efusivamente que Selena precisou colocar uma das mãos sobre a boca para impedir o riso. As servas arrulharam enquanto limpavam a lama da saia e dos sapatos da mulher. Fiquem quietas, falou a nobre. Os guardas foram sábios e não deixaram transparecer a risada. Fiquem quietas e andem. As mulheres se apressaram para sair dali, enquanto a prostituta do príncipe se retirava para seus aposentos e chamava as servas para vesti-la com um traje mais fino que pudesse encontrar. Trono de Vidro, capítulo 9. Selena ficou sorrindo diante do espelho de jacarandá. Ela passou uma das mãos pelo vestido. Renda branca como espuma do mar florescia pelo decote ondulante, espalhando-se sobre seus seios a partir do oceano de seda verde escuro que constituía o vestido. Uma faixa vermelha cobria-lhe a cintura, formando uma seta invertida que separava o corpete da explosão de saias abaixo. Estampas feitas de miçanga verde claro bordavam espirais e arabescos ao longo do vestido todo, e em aliavos cor de marfim se estendiam na altura das costelas. Presa dentro do corpete estava a pequena adaga improvisada com grampos de cabelo, embora cutucasse impiedosamente o peito de Selena. Ela ergueu as mãos para tocar os cabelos enrolados e presos. Selena não sabia o que planejava fazer depois de vestida, principalmente se tivesse que se trocar antes do início da competição, mas... Saias farfalhavam à porta, e Selena ergueu os olhos de seu reflexo e viu Filipa entrar. A assassina tentou não se impertigar, mas falhou terrivelmente. É uma pena você ser quem você é, disse Filipa, virando-se para encarar Selena. Eu não ficaria surpresa se conseguisse fisgar algum lorde com quem se casar. Talvez até mesmo Sua Alteza, se você for encantador o bastante. Ela ajustou as dobras verdes do vestido de Selena antes de se ajoelhar para limpar as sandálias cor de rubi da assassina. Bem, parece que os boatos já sugerem isso. Ouvi uma garota dizer que o príncipe herdeiro me trouxe aqui para me cortejar. Achei que toda a corte soubesse sobre essa competição idiota. Filipa se levantou. Quaisquer que sejam os boatos, tudo será esquecido em uma semana. Espere e verá. Deixe-o encontrar uma nova mulher de que goste e você desaparecerá do assunto da corte. Selena se esticou quando Filipa consertou um cacho rebelde. Ah, não foi uma ofensa, bonequinha. Moças bonitas são sempre associadas ao príncipe herdeiro. Deveria se sentir lisonjeada por ser atraente o bastante para ser considerada amante dele. Eu preferia não ser vista dessa forma. Melhor do que como uma assassina, imagino. Selena olhou para Filipa, então gargalhou. Filipa balançou a cabeça. Seu rosto fica mais bonito quando sorri. Até mesmo feminino. Muito melhor do que aquela careta que sempre exibe. Sim, admitiu Selena. Você pode estar certa. Ela indicou que iria se sentar no otomano malva. Ah! Exclamou Filipa, e Selena congelou e ficou em pé imediatamente. Vai amassar o tecido. Mas meus pés doem nesses sapatos. A assassina frangiu as sobrancelhas de modo sofrido. Não pode esperar que eu fique de pé o dia todo, mesmo durante as refeições? Somente quando alguém me disser como você está linda. Ninguém sabe que você é minha criada. Ah, eles sabem que fui designada para a amante que o príncipe trouxe para o Forte da Fenda. Selena mordeu o lábio. Seria algo bom ninguém saber quem ela realmente era? O que pensariam seus concorrentes? Talvez uma túnica e calças tivessem sido melhores. Selena estendeu a mão para mover um cacho, que lhe coçava o pescoço, e Filipa afastou essa mão com um tapa. Vai estragar o cabelo. As portas do apartamento de Selena se escancararam, seguidas por um familiar rosnado e passadas. Ela observou pelo espelho enquanto Cale surgia à porta, ofegante. Filipa fez uma reverência. Você, começou ele. Então parou quando Selena o encarou. As sobrancelhas de Cale se abaixaram enquanto os olhos do capitão percorriam o corpo da assassina. A cabeça dele se inclinou, e o homem abriu a boca para dizer algo, mas apenas sacudiu a cabeça, exibindo uma expressão de irritação. Lá em cima, agora. Selena fez uma reverência e ergueu o rosto para ele com as pálpebras abaixadas. Aonde vamos, por favor? Ah, não seja cínica comigo. Cale segurou-a pelo braço e guiou-a para fora do quarto. Capitão Ashfall! Brigou Filipa. Ela vai tropeçar no vestido. Pelo menos deixe que segure as saias. Selena de fato tropeçou no vestido, e os sapatos arranharam seus calcanhares de modo bem feio. Mas Cale não ouvia as objeções de Selena conforme a arrastava até o corredor. A assassina sorriu para os guardas do lado de fora da porta, e o sorriso de Selena se tornou malicioso quando os homens trocaram olhares de aprovação. A mão do capitão segurou mais forte até doer. Depressa, disse ele. Não podemos nos atrasar.
Talvez, se você tivesse me avisado com antecedência, eu teria me vestido mais cedo e você não teria que me arrastar. Era difícil respirar com o corpete esmagando-lhe as costelas. Enquanto subiam apressado por uma longa escadaria, Selena levou uma das mãos aos cabelos para se assegurar de que não haviam desmanchado. Minha mente estava em outro lugar. Por sorte você estava vestida, embora eu desejasse que tivesse usado algo menos elaborado para ver o rei. O rei? Selena agradeceu por ainda não ter comido. Sim, o rei. Achou que não o veria? O príncipe herdeiro lhe contou que a competição começaria hoje. Essa reunião marcará o início oficial. O trabalho de verdade começará amanhã. Os braços de Selena ficaram pesados, e ela se esqueceu dos pés doloridos e das costelas esmagadas. No jardim, o esquisito e excêntrico relógio da torre começou a soar a hora. Eles chegaram ao topo da escadaria e correram por um longo corredor. Selena não conseguia respirar. Enjoada, ela olhou pelas janelas que ladeavam a passagem. A terra estava muito longe. Muito, muito longe. Estavam no anexo de vidro. Ela não queria estar ali. Não conseguia ficar no castelo de vidro. Por que não me disse mais cedo? Porque ele acabou de decidir ver você. Originalmente, tinha dito que seria esta noite. Espero que os outros campeões cheguem mais atrasados do que nós. Selena sentia que desmaiaria. O rei. Quando entrar, falou Kayle, por cima do ombro dela. Pare onde eu parar. Curve-se. Bastante. Quando erguer a cabeça, mantenha-a alta e fique de pé. Ereta. Não olhe nos olhos do rei. Não responda a nada sem acrescentar Vossa Majestade e não, sob circunstância alguma, seja insolente. Ele a enforcará se você não o agradar. Selena estava com uma dor terrível na têmpora esquerda. Tudo era nauseante e frágil. Estavam bem no alto. Tão perigosamente no alto. Kayle parou antes de dobrar uma esquina. Você está pálida. Ela estava com dificuldades para visualizar o rosto do capitão enquanto expirava e expirava várias vezes. Odiava corpetes, odiava o rei, odiava castelos de vidro. Os dias que permearam a captura e a sentença de Selena tinham sido como um sonho febril, mas ela conseguia visualizar perfeitamente o julgamento, a madeira escura das paredes, a maciez da cadeira sobre si, o modo como os ferimentos da captura ainda doíam e o terrível silêncio que lhe tomara corpo e alma. Selena olhara para o rei. Apenas uma vez, fora o bastante para torná-la inconsequente, para fazê-la desejar uma punição que a levasse para longe dele, até mesmo uma morte rápida. Selena! A assassina piscou. As feições de Kayle se suavizaram. Ele é apenas um homem, mas um homem que deve tratar com o respeito que o título exige. O capitão começou a andar com ela novamente, mais devagar. Essa reunião é apenas para lembrar você e os outros campeões por que estão aqui, o que devem fazer e o que podem ganhar. Não está sob julgamento. Não será testada hoje. Os dois entraram em um longo corredor. Selena viu 4 vigias posicionados diante de enormes portas de vidro na outra ponta. Selena! Kayle parou a alguns metros dos vigias. Os olhos dele eram de um castanho forte e acolhedor. Sim? A pulsação dela se acalmou. Você está muito bonita hoje. Foi tudo o que Kayle disse antes de as portas se abrirem e os dois prosseguirem. Selena ergueu o queixo enquanto entravam no salão lotado.